Olá, seja bem-vindo a mais este momento de pregação semanal online, neste que já é o 7º domingo após Pentecostes. Nenhum de nós gosta de ser repreendido. Mesmo quando estamos errados, sentimos aquele desconforto quando alguém chama a nossa atenção. No entanto, quando nós estamos fazendo algo errado ou tendo um comportamento errado, a melhor coisa que pode nos acontecer é que alguém nos alerte a respeito disso. É exatamente isso que fizeram os profetas que Deus enviou, e é exatamente isso que a palavra de Deus ainda hoje nos faz. Através da sua lei, Deus aponta para o nosso pecado e através do seu evangelho, Ele nos perdoa e nos acolhe como filhos e filhas. Que o nosso querido Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, nos acompanhe no meditar da sua santa palavra. Como é bonito, Senhor, cada manhã te agradecer. Mais uma vez teu amor vem me chamar para viver. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar, e assim por onde eu for, irás me acompanhar. Como é bonito, Senhor, cada manhã ter o meu pão e desejá-lo também a cada um dos meus irmãos. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar, e assim por onde eu for, irás me acompanhar. Como é bonito, Senhor, cada manhã recomeçar, tendo a certeza e a fé que tua mão vai me ajudar. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar, e assim por onde eu for, irás me acompanhar. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Vamos, pois, confessar a Deus os nossos pecados. Ó Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que por natureza somos pecaminosos e impuros, e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos por isso a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes. Tem misericórdia de nós, dá-nos o teu perdão, consola-nos com o teu Santo Espírito. O Deus de toda misericórdia entregou o seu próprio Filho à morte, e por amor dele nos perdoou todos os nossos pecados. E aos que nele confiam, Deus reconhece e declara filhos e filhas, herdeiros e herdeiras do seu reino, e lhes concede o Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo.
Salmo 85, 8 a 13. Eu escuto o que o Senhor está dizendo. Para nós, o seu povo, para nós os que somos fiéis, Ele promete paz, se não voltarmos aos nossos caminhos de loucura. Na verdade, Deus está pronto para salvar os que o temem, a fim de que a sua presença salvadora fique na nossa terra. O amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. A fidelidade das pessoas brotará da terra, e a justiça de Deus olhará lá do céu. O Senhor Deus nos dará o que é bom, e a nossa terra produzirá suas colheitas. A justiça irá adiante do Senhor e preparará o caminho para ele. A leitura do Antigo Testamento encontramos em Amós 7, 7 a 15. O Senhor me mostrou numa visão isto também. Ele estava perto de um muro construído direito, a prumo, e tinha um prumo na mão. Ele me perguntou: Amós, o que é que você está vendo? Um prumo, respondi. Então ele me disse: eu vou mostrar que o meu povo não anda direito. É como um muro torto, construído fora de prumo, e nunca mais vou perdoar o meu povo. Todos os templos e os outros lugares de adoração da terra de Israel serão destruídos, e eu vou acabar com o rei Jeroboão e com seus descendentes. Amazias, o sacerdote de Betel, mandou o seguinte recado a Jeroboão, o rei de Israel: Amós está planejando uma revolta contra o Senhor no meio do povo. O que ele está dizendo põe o país em perigo. Ele anda falando assim: Jeroboão morrerá numa guerra e o povo de Israel será levado como prisioneiro para fora do seu país. Depois Amazias disse a Amós: fora daqui, seu profeta, volte para sua terra de Judá e ganhe a vida por lá com as suas profecias. Pare de profetizar aqui em Betel, pois este é o santuário onde o rei adora. Este é o templo principal do país. Amós respondeu: não sou profeta por profissão, não ganho a vida profetizando. Sou pastor de ovelhas e também cuido de figueiras. Mas o Senhor Deus mandou que eu deixasse os meus rebanhos e viesse anunciar a sua mensagem ao povo de Israel. O Evangelho, encontramos no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 14 ao versículo 29. O rei Herodes ouviu falar de tudo isso, porque a fama de Jesus se havia espalhado por toda a parte. Alguns diziam: esse homem é João Batista, que foi ressuscitado. Por isso esse homem tem poder para fazer milagres. Outros diziam que ele era Elias, mas alguns afirmavam: ele é profeta, como um daqueles profetas antigos. Quando Herodes ouviu isso, disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele e agora ele foi ressuscitado. Pois tinha sido Herodes mesmo quem havia mandado prender João, amarrar as suas mãos e jogá-lo na cadeia. Ele havia feito isso por causa de Herodias, com quem havia casado, embora ela fosse esposa do seu irmão Filipe. Por isso João tinha dito muitas vezes a Herodes: pela nossa lei, você é proibido de casar com a esposa do seu irmão. Herodias estava furiosa com João e queria matá-lo. Mas não podia, porque Herodes tinha medo dele, pois sabia que ele era um homem bom e dedicado a Deus. Por isso Herodes protegia João. E quando o ouvia falar, ficava sem saber o que fazer, mas mesmo assim gostava de escutá-lo. Porém, no dia do aniversário de Herodes, apareceu a ocasião que Herodias estava esperando. Nesse dia, Herodes deu um banquete para as pessoas importantes do seu governo, altos funcionários, chefes militares, autoridades da Galileia.
Durante o banquete, a filha de Herodias entrou no salão e dançou. Herodes e os seus convidados gostaram muito da dança. Então o rei disse à moça: peça o que quiser e eu lhe darei. E jurou: prometo que darei o que você pedir, mesmo que seja a metade do meu reino. Ela foi perguntar à sua mãe o que devia pedir. E a mãe respondeu: peça a cabeça de João Batista. No mesmo instante, a moça voltou depressa aonde estava o rei e pediu: quero a cabeça de João Batista num prato, agora mesmo. Herodes ficou muito triste, mas por causa do juramento que havia feito na frente dos convidados, não pôde deixar de atender o pedido da moça. Mandou imediatamente um soldado da guarda trazer a cabeça de João. O soldado foi à cadeia, cortou a cabeça de João, pôs num prato e deu à moça, e ela a entregou à sua mãe. Quando os discípulos de João souberam disso, vieram, levaram o corpo dele e o sepultaram. São essas as palavras do Evangelho. São tantos rostos em meio à multidão, são tantas vidas sem rumo ao meu redor. Quantos sorrisos não vejo mais, falta de amor e falta de paz. Que posso fazer? Vem me dizer. Sei que é preciso falar de teu amor, levar a todos a graça do perdão. Ainda é tempo de começar. Hoje é o momento de anunciar que tu és Senhor, um Deus de amor. Jesus, vem fazer de mim um espelho de tua luz. Vem me dar palavras pra poder testemunhar, pois só tu, Senhor, transforma todo ser. Vem fazer de mim um espelho teu. Vem fazer de mim um espelho de tua luz. Vem me dar palavras pra poder testemunhar, pois só tu, Senhor, transforma todo ser. Vem fazer de mim um espelho teu, um espelho teu. Uma das ilustrações que eu mais gosto conta a história de um filho que não queria dar ouvidos ao seu pai. Conta-se que havia um homem muito rico, possuía muitos bens, uma grande fazenda, muito gado e vários empregados a seu serviço. Esse homem tinha um único filho, um único herdeiro, que, ao contrário do pai, não gostava de trabalhar e nem de compromisso. O que ele mais gostava era de festas, de estar com os amigos e de ser bajulado por eles. Seu pai sempre o advertia que os seus amigos só estavam do seu lado porque ele tinha dinheiro e que quando o dinheiro acabasse, logo todos o abandonariam. Os insistentes conselhos do pai entravam por um ouvido e saíam pelo outro, e aquele jovem não dava a mínima atenção. E tudo isso causava muita tristeza no velho pai.
Certo dia, ele disse aos seus empregados para construírem um pequeno celeiro na sua propriedade. E dentro do celeiro, o pai mesmo fez uma forca e junto a ela uma placa com os dizeres: para você nunca mais desprezar as palavras do seu pai. Mais tarde ele chamou o filho, levou até o celeiro e disse: meu filho, eu já estou velho e quando eu partir você tomará conta de tudo que é meu. Só que eu já sei qual será o seu futuro. Você vai deixar a fazenda nas mãos dos empregados, irá gastar todo o dinheiro com seus amigos, irá vender os animais e os bens para se sustentar, e quando não tiver mais dinheiro, os seus amigos vão se afastar de você. E quando você não tiver mais nada, vai se arrepender amargamente de não ter me dado ouvidos. E é por isso que eu construí essa forca. Sim, filho, ela é para você. E eu quero que você prometa que se acontecer o que eu disse, você se enforcará nela. O jovem riu, achou aquilo um absurdo, mas para não contrariar o pai, prometeu e pensou que jamais isso pudesse acontecer. O tempo passou e o pai morreu e o filho tomou conta de tudo. Mas assim como se havia previsto, o jovem gastou tudo, vendeu os seus bens, perdeu os amigos e a própria dignidade. Então, desesperado e aflito, começou a pensar na vida e viu que havia sido um tolo. Lembrou-se então do pai e começou a chorar e a dizer: ah, meu pai, se eu tivesse ouvido os teus conselhos, mas agora é tarde demais. Esta situação mostra muito bem uma característica humana. Não gostamos de ouvir repreensões. Mesmo quando nós estamos errados, não queremos que alguém fale que nós estamos. A criança que quer colocar o dedo na tomada fica nervosa quando o adulto diz que aquilo é perigoso. E algumas vezes tenta com ainda mais vontade colocar o dedo ali. Somos assim, não só enquanto crianças, mas também e às vezes até mais ainda quando ficamos adultos. Na vida em sociedade, esse nosso jeito de ser fica cada vez mais evidente. Discordar do comportamento de alguém, aconselhar a não fazer o que é errado é cada vez mais visto como uma ofensa. E tantas vezes vemos esforços no sentido de justificar o erro, para que todos possam se sentir bem e não sejam questionados. Um exemplo claro dessa forma de pensar acontece quando alguém sonega impostos ou pirateia alguma coisa, algum produto e se consola dizendo que não tem problema, já que todo mundo faz a mesma coisa. Quantas e quantas coisas erradas a gente faz sem se sentir culpado só porque todo mundo faz. E se alguém chama a nossa atenção, ficamos bravos e cheios de razão, convictos de que o errado virou certo, porque queremos que seja assim. Vivemos de fato tempos difíceis, em que a mentira só é ruim quando o outro lado mente. O roubo só é ruim quando me atinge, mas é ok quando me favorece. O juízo sobre desonestidade e mentira depende de quem é o desonesto e de quem é o mentiroso. Enfim, para muitos, o certo e o errado depende de quem o pratica. Lembro quando eu dava aulas no ensino médio, de um debate em que um aluno defendia que ser fiel no casamento era coisa do passado e que nos dias de hoje ninguém mais tinha a obrigação de ficar apenas com uma pessoa. Mas quando eu perguntei se ele achava tudo bem que os seus pais namorassem fora do casamento, de uma hora para outra o papo mudou. Neste caso, sim, era um problema. Para os seus pais, então, valiam as regras antigas. Os textos bíblicos deste 7º domingo após Pentecostes nos lembra uma figura que desafia todo esse relativismo. É a figura do profeta. Profetas são pessoas que foram chamadas e enviadas por Deus para falar a sua mensagem.
Profetas são uma lembrança de Deus, de que o certo e o errado não são coisas relativas, não dependem de quem as pratica. O profeta Amós, por exemplo, denunciava a maldade do povo e não deixava de falar do rei Jeroboão. O povo e o seu rei tinham abandonado a lei de Deus, adoravam outros deuses e cometiam injustiça. O profeta João Batista, da mesma forma, condenava o comportamento do rei Herodes, que estava se relacionando com a mulher do seu irmão. Tanto Amós como João Batista não tentaram amenizar o erro do rei só porque ele era o rei, e nem o erro do povo só porque todo mundo fazia. Amós teve uma visão em que viu Deus segurando um prumo, um instrumento usado pelos pedreiros para construir de forma reta. Caso o pedreiro ignore o prumo, não tem jeito, a construção fica torta. O prumo mostra então o que é certo, o que é reto. E na visão de Amós, Deus tem este prumo nas suas mãos. Isto quer dizer, o que é reto é definido pelo Criador. O que é certo e errado pode ser compreendido pelos mandamentos de Deus. Ele segura a régua e isso não pode ser mudado pelo ser humano. O consenso de uma maioria não pode alterar a régua de Deus. O voto não altera o mandamento de Deus. O nosso pensamento, a nossa opinião, a nossa ideologia, nada disso altera o prumo. Diante de Deus, ou somos retos ou tortos. E se estamos tortos, talvez a pior coisa que possa acontecer é não sermos avisados. Ou ainda, chamar o torto de reto. Porque isso vai tirar toda a oportunidade de sermos endireitados. Agora, como dissemos no início, esta é uma mensagem difícil para todos nós. E por causa disso, os profetas precisavam suportar o desprezo das pessoas e, na maioria dos casos, a própria morte, por causa daquilo que anunciavam. Foi o que aconteceu com Amós. O rei, ao invés de ouvir a repreensão, queria calar a sua voz de todas as formas. E infelizmente também foi o que aconteceu com João Batista, que acabou sendo morto pelo rei Herodes como retaliação. O escritor de Hebreus relata com tristeza o destino de muitas dessas testemunhas que anunciavam a mensagem de Deus. Diz em Hebreus 11, alguns foram insultados e surrados, e outros acorrentados e jogados na cadeia, outros foram mortos a pedradas, outros cerrados pelo meio, outros mortos à espada. Andaram de um lado para o outro vestidos de pele de ovelhas e de cabras. Eram pobres, perseguidos e maltratados. Andaram como refugiados pelos desertos e montes, vivendo em cavernas e em buracos na terra. O mundo não era digno deles. Infelizmente, meu irmão, minha irmã, aquele desconforto, aquele sentimento de raiva que nós temos quando somos repreendidos, quando deixamos crescer o desprezo pela verdade de Deus, pode se transformar num ódio muito grande, a ponto de perseguirmos aqueles que anunciam a mensagem. E isso é um grande problema, porque até podemos tentar amenizar o pecado e mesmo chamá-lo de virtude. No entanto, o amor ao pecado nunca será um caminho de felicidade, pois o pecado é a semente do sofrimento e o salário do pecado é a morte. Por isso, quando cultivamos o pecado, por mais que pareça libertador no início, sempre fará brotar sofrimento no final. A mentira parece uma vantagem no primeiro momento, mas traz sobre si um imenso peso da ira e da indignação de Deus. A tolerância com a imoralidade, a traição, a desonestidade, o abuso, tudo isso pode parecer um bom negócio para os poderosos do nosso mundo, mas nada disso jamais trará paz e uma vida plena. Percebam, Herodes, após ter matado João Batista, ficou aflito, com mania de perseguição, perseguido pela culpa de ter matado um profeta de Deus.
Veja o povo que rejeitou Amós e a sua mensagem e acabou sendo destruído e levado para o exílio, onde experimentou muita dor e sofrimento. E ainda hoje, quantas e quantas pessoas sofrem por não ouvirem os alertas da palavra de Deus e não darem atenção para o pecado que pouco a pouco vai prendendo como uma teia de aranha prende a sua presa. Como seria bom se pudéssemos ouvir com mais atenção os mandamentos de Deus e de verdade guiar a nossa vida por eles. Daquela história que contei no início do jovem que tinha perdido tudo, conta-se que ele, muito triste, levantou os olhos e de longe viu o celeiro que o pai havia mandado construir. Era a única coisa que lhe restava. A passos lentos ele foi até lá e, entrando, viu a forca e a placa empoeirada e disse: eu nunca segui as palavras do meu pai. Não pude alegrá-lo quando ele estava vivo, mas pelo menos desta vez eu vou fazer a vontade dele, vou cumprir a minha promessa, não me resta mais nada. O jovem subiu nos degraus, colocou a corda no pescoço e disse: ah, se eu tivesse uma nova chance. Então pulou, sentiu por um instante a corda apertando a sua garganta, mas o braço da forca era oco e quebrou-se facilmente. E o rapaz caiu no chão, e sobre ele caíram joias, esmeraldas, pérolas e diamantes. A forca estava cheia de pedras preciosas e um bilhete que dizia: essa é a sua nova chance, eu te amo muito, seu pai. Como é bom saber que os nossos pecados são perdoados e que por isso não precisamos mais fingir que eles não existem. Como é bom poder ouvir a palavra e reconhecer que somos sim pecadores, mas que também somos sim perdoados. A graça de Deus que Ele nos deu com tanta fartura nos faz ter uma postura diferente em relação à lei. Queremos conhecê-la, queremos saber onde estamos errando, queremos melhorar. Sabemos que o prumo está nas mãos de Deus, não nas nossas. Mas as mesmas mãos que carregam o prumo, que revela o que está torto, também carregam o perdão, o renascimento, a certeza de que esse Deus, por causa de Cristo, nos enxerga como seres retos e íntegros. Querido irmão, querida irmã, de fato aceitar o pecado, virar a cara quando se é repreendido, encarar os erros como se fossem virtudes, tudo isso só traz sofrimento e morte. No entanto, ouvir a palavra que vem de Deus e nos mostra o pecado, e ouvir a palavra que vem de Deus e nos mostra o perdão, tudo isso traz vida e salvação. Por isso, vamos dizer junto com o salmista: eu escuto o que o Senhor está dizendo. Para nós, o seu povo, para nós os que somos fiéis, Ele promete paz, se não voltarmos aos nossos caminhos de loucura. Na verdade, Deus está pronto para salvar os que o temem, a fim de que a sua presença salvadora fique na nossa terra. O amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. Que assim seja. Amém. Preciosa que nos deu, lei que fala de amor, amor.
poderemos só então amar, amar, amar nosso irmão. Esta é a lei do Santo Deus, lei preciosa que nos deu, lei que fala de amor. Amando a Deus de todo o coração, poderemos só então amar, amar, amar nosso irmão. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o coração. Alma, entendimento, amarás, sim, amarás teu irmão também. Ama de coração como a ti mesmo. Esta é a lei do Santo Deus, lei preciosa que nos deu, lei que fala de amor. Amando a Deus de todo o coração, poderemos só então amar, amar, amar nosso irmão. Esta é a lei do Santo Deus, lei preciosa que nos deu, lei que fala de amor. Amando a Deus de todo o coração, poderemos só então amar, amar, amar nosso irmão. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e falar com o nosso Pai Celestial em oração. Ó Senhor Deus, querido e amado Pai, de todo o coração nós te louvamos porque Tu és um Deus grande e poderoso. És o Criador do céu e da terra e também o nosso Criador. Nós te louvamos, amado Pai, pelos Teus santos mandamentos que orientam a nossa vida, que apontam os nossos erros e falhas e que nos ajudam a tomar boas decisões. Te confessamos, no entanto, que falhamos e pecamos contra os Teus mandamentos e muitas vezes não queremos dar ouvidos à Tua santa lei, fechamos os nossos ouvidos aos Teus profetas e endurecemos o nosso coração. Obrigado, Senhor, porque enviaste o Teu Espírito a nós pelo santo batismo e pela Tua palavra nos chamas ao arrependimento. Obrigado porque pela ação do Teu Espírito Santo podemos reconhecer os nossos erros e clamar pelo Teu perdão. Te louvamos também pelo sacrifício do Teu amado Filho, quando este perdão foi conquistado para nós no alto da cruz. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos uma vida nova, em verdadeiro arrependimento, a ouvirmos a Tua repreensão com humildade e a corrigirmos as nossas faltas com o auxílio de Deus Espírito Santo. Esteja conosco, Pai, nestes tempos difíceis pelos quais nós estamos passando. Esteja especialmente com todos aqueles que sofrem as consequências desta pandemia da Covid-19. Por Tua misericórdia, Senhor, detém este grande mal e fortalece todos aqueles que estão sofrendo. Onde for de Tua vontade, cura, restaura, anima e fortalece. Acima de tudo, faça ouvir o Teu Evangelho, para que as pessoas creiam que nem a vida e nem a morte podem nos separar do Teu amor, que é nosso, por meio de Cristo Jesus. Enfim, amado Pai, pedimos a Tua presença e a Tua companhia em nossa vida. Concede-nos a Tua proteção e o Teu cuidado, para que possamos viver guiados pela Tua palavra, na prática do bem e do amor ao próximo, e assim honrar e glorificar o Teu santo nome. Em nome e por amor de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome.
Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. É uma alegria muito grande que pudemos estar juntos em mais este momento de pregação semanal online. Desejo que o Espírito de Deus nos acompanhe e jamais permita que tenhamos um coração endurecido à palavra de Deus. Bem pelo contrário, que o nosso coração seja sempre obediente aos mandamentos e receba com alegria e gratidão o perdão que vem pela preciosa graça do nosso Senhor. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.